paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar a igreja para abrir comigo as vossas Bíblias no tema desta campanha que se encontra no livro profético de Apocalipse, capítulo de número 3. Louvado seja Deus. Apocalipse, capítulo de número 3. Quero ler com a igreja a partir do versículo 14. Toda essa carta dirigida à igreja em Laodiceia. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 14. Louvado seja Deus. Apocalipse, capítulo de número 13, aliás, capítulo de número 3, versículo de número 14. Irmão Davi, se puder aumentar só um pouquinho, varão, o retorno, que eu estou um pouco rouco. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 14, quem achou, diga amém. Está escrito: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tome assento adorando ao Espírito que fala com a igreja. Deus abençoe nosso amigo pastor Bira, por ser canal de Deus para estarmos aqui essa noite expondo as Escrituras. Louva a Deus pela vida de nossos amigos, pastor Gildo, pastor Medanha, toda a igreja. Que Deus em Cristo abençoe a cada um poderosamente nessa noite. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para a tua vida. Eu tenho um subtema dentro do tema desta campanha. O tema da campanha trata em direção ao trono. Eu quero tratar também no subtema a falsa riqueza da igreja em Laodiceia. A falsa riqueza da igreja em Laodiceia. Queridos e amados irmãos, nós acabamos de ler uma carta que foi dirigida pelo Senhor Jesus Cristo ao pastor de uma das 7 igrejas da Ásia Menor que recebem cartas, escrita por João, o apóstolo, e narrada por Jesus. João, ele foi apenas o amanuense, aquele que escreveu. O autor da carta é Jesus. Quem falou na carta foi Jesus, o dono da igreja. João envia as 7 cartas
que o Senhor Jesus lhe manda que ele escrevesse. As 7 cartas são endereçadas às 7 igrejas que estavam na Ásia Menor. Se os irmãos voltarem alguns anos atrás, os irmãos vão verificar que em Atos capítulo 19, versículo de número 10, a Bíblia Sagrada relata que quando Paulo dá início à sua 3ª viagem missionária, ele vai para a cidade de Éfeso. Versículo 10 diz que ele se estabelece ali. Ele tem uma estada de 2 anos na cidade de Éfeso. E o período em que Paulo estava residindo 2 anos em Éfeso foi suficiente para que todo o continente de sua época, o continente chamado de Ásia Menor, todo aquele continente, ele foi evangelizado através do ministério do apóstolo Paulo. Paulo ficou 2 anos em Éfeso, e isso foi suficiente para que todo o continente da Ásia Menor ouvisse a palavra do Senhor. É nesse interim que as 7 igrejas da Ásia Menor são fundadas. É nesse espaço de tempo de 2 anos, através do ministério do apóstolo Paulo, que as denominadas 7 igrejas do Apocalipse são fundadas. Elas foram fundadas através do ministério do apóstolo Paulo. E quando nós abrimos a Bíblia em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, o Senhor Jesus, ele envia 7 missivas, 7 cartas para essas 7 igrejas que estavam na Ásia Menor. A Ásia Menor na atualidade é a Turquia. O Senhor Jesus envia e manda 7 cartas. Na ordem da nossa Bíblia, as 7 cartas estão da seguinte maneira: Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Primeira carta para a igreja de Éfeso. Segunda carta para a igreja em Esmirna. Terceira carta para a igreja em Pérgamo. Quarta carta para a igreja em Tiatira. Quinta carta para a igreja em Sarde. Sexta carta para a igreja em Filadélfia. Sétima e última carta, essa que nós lemos, para a igreja que estava em Laodiceia. Todas essas 7 igrejas tinham seus poréns. A maioria receberam críticas duras de Jesus, mas teve algumas que não receberam crítica. Exemplo, a igreja em Éfeso. O Senhor Jesus a critica porque ela havia abandonado o seu primeiro amor. A segunda igreja, a igreja em Esmirna, não recebe nenhuma correção de Jesus, recebe uma palavra de ânimo, não que receberia livramento, mas que iriam morrer. A igreja em Esmirna recebe um veredito da boca de Jesus dizendo: sejam fiéis até a morte. Em uma expressão mais clara, vocês vão morrer, mas sejam fiéis até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia! A terceira igreja, a igreja em Pérgamo, o Senhor Jesus repreende essa igreja, porque essa igreja seguia a doutrina de Balaão. E essa igreja, ela tinha uma dificuldade que nenhuma outra das 6 restantes tinha. Era nessa cidade, em Pérgamo, que estava o trono de Satanás. Imagina você congregar em uma cidade e que nessa cidade tem o trono de Satanás. Era um lugar muito difícil de servir a Deus. Era um lugar muito complicado de servir ao Senhor.
Mas o Senhor Jesus repreende a igreja de Pérgamo, porque o seu pastor Antipas, o pastor da igreja em Pérgamo, havia morrido cozido dentro de um touro de bronze. Era uma igreja problemática, porque agora que o pastor morreu, essa igreja estava seguindo a doutrina de Balaão. Essa doutrina ainda está em evidência em nossos dias. A quarta igreja que Jesus manda carta, a igreja de Tiatira, o Senhor Jesus faz uma crítica também a ela. A igreja em Tiatira tolerava Jezabel, era uma irmã que congregava naquela igreja, e ela era uma falsa profetisa, e o anjo da igreja, o pastor, não repreendia ela, o pastor deixava ela profetizar e enganar os irmãos. E a crítica de Jesus era que o pastor estava tolerando a Jezabel, a mulher que se dizia profetiza. Mas chegamos na quinta carta, dirigida à igreja que estava na cidade de Sardes. Jesus, ele faz uma crítica para essa igreja também. Qual era a crítica, pastor Laércio? Na igreja que estava em Sardes, Jesus, ele faz um diagnóstico de vida. Quando ele faz o diagnóstico, ele diz para a igreja: vocês têm nome de que vivem, mas estão mortos. A igreja em Sardes tinha nome de que estava viva, porém estava morta. Eu poderia dar um leque de opções aqui para a igreja. O que o morto faz e o que o morto não faz. Mas rapidamente, só o que o morto não faz. Morto não dá glória a Deus. Eita Jesus, morto não levanta a mão para adorar. Ah não, morto não louva, morto não cultua, morto não ora, morto não exalta, não engrandece. Mas quem está vivo, ah meu Deus, tem alguém vivo nessa noite. Os vivos adoram ao Senhor. Meu Deus. Jesus manda a sexta carta para a sexta igreja que estava em Filadélfia. A igreja de Filadélfia não recebe de Jesus, assim como Esmirna, não recebe nenhuma crítica. Pelo contrário, a igreja de Filadélfia na Bíblia representa a igreja que vai ser arrebatada. É a igreja do arrebatamento. Essa igreja não recebe nenhuma crítica, pelo contrário, Jesus diz que diante dela, diante dessa igreja, ele pôs uma porta aberta. É para essa igreja que Jesus se apresenta como aquele que tem a chave de Davi e que abre e ninguém fecha, e quando fecha, não tem quem abra. A igreja fiel, aleluia! Mas chegamos na sétima carta. E é sobre ela que eu vou falar com os irmãos essa noite. A sétima carta é para a sétima igreja que estava na cidade de Laodiceia. Essa foi a pior igreja que o Senhor Jesus se dirigiu através de carta. Ela era tão problemática que em torno do ano 55, Paulo também havia mandado uma carta aos laodicenses. Infelizmente essa carta não chegou a nós, não chegou no cânon sagrado, não é de nosso conhecimento o que estava escrito ali. Na eternidade saberemos o que Paulo escreveu para esta igreja. Mas a sétima carta de Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14, está na nossa Bíblia. O que diz essa carta, pastor Laércio? Jesus não faz nenhum elogio para essa igreja. Pelo contrário, Jesus, ele desdenha
várias e várias críticas. Nenhuma das igrejas, das congregações, Jesus chamou de morna, só Laodiceia. Nenhuma das igrejas Jesus chamou de desgraçada, só Laodiceia. Nenhuma das igrejas Jesus chamou de pobre e de miserável, só Laodiceia. Nenhuma das igrejas Jesus disse que estava nua e era cega, só Laodiceia era a única igreja que Jesus não estava dentro. Versículo 20, ele diz aonde estava: eis que estou à porta e bato. Oh meu Deus, Jesus estava do lado de fora, na igreja em Laodiceia. Laodiceia não dá espaço para Jesus, e aonde Jesus não tem espaço, ele não tem proeminência, ele está do lado de fora. Mas eu louvo a Deus, igreja, que nessa noite ele não está da porta para lá, ele está da porta para cá, ele está em nosso meio. Meu Deus, das 7 igrejas da Ásia Menor, a igreja da atualidade tem um pouco de cada uma dessas igrejas. Em nosso meio tem irmãos que seguem a cada uma das doutrinas das 7 igrejas do Apocalipse. Você acha que em nosso meio não tem crente efésio que deixou o primeiro amor? É claro que tem. Você acha que em nosso meio não tem crente esmirniano que está na prova e sofrendo? É claro que tem. Você acha que em nosso meio não tem crente pergaminiano que segue doutrina de Balaão? É claro que tem. Você acha que em nosso meio não tem crente tiatirense que tolera Jezabel? É claro que tem. Você acha que em nosso meio não tem crente sárdico que tem nome de que vive, mas está morto? É claro que tem. Você acha que em nosso meio não tem crente filadelfiano que é fiel e aguarda o arrebatamento? É claro que tem. Você acha que em nosso meio não tem crente laudicense que não é quente, que não é frio, mas é morno, colocou Jesus para fora? É claro que tem. Que tipo de crente você é nessa noite? Que tipo de crente você é nessa noite? De uma maneira geográfica e histórica, a igreja de Laodiceia, que é a que trataremos nessa noite, a igreja de Laodiceia, ela ficava localizada em um vale. Ela fazia divisão territorial com 2 cidades da Ásia Menor da época de Paulo e a atual Turquia. As cidades que ela fazia divisão naqueles tempos de João eram 2 cidades. Primeira cidade chamada Hierápolis, onde tinha uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo, e ela fazia divisão com outra cidade chamada Colosso, do qual tem uma epístola na tua carta aos Colossenses. Na cidade de Hierápolis havia uma particularidade. A cidade de Hierápolis, ela tinha uma fonte de água, águas termais, águas quentes. E aquelas águas, pessoas do mundo inteiro iam para lá para tratar-se de maneira terapêutica com as suas águas termais e quentes. Era como se fosse a Caldas Novas da antiguidade. Em Hierápolis tinha água quente. Agora, em contrapartida, outra cidade vizinha a 10 quilômetros, chamada Colosso, também tinha uma fonte de água. Só que em Colosso não era águas termais e quentes. Em Colosso eram águas frias, geladas, mas que também eram terapêuticas. Porque assim como a água quente é terapêutica, a água gelada, fria,
também tem o seu efeito terapêutico. Então Colosso tinha águas frias e geladas. Pessoas do mundo inteiro iam também se tratar em Colosso. Na cidade de Laodiceia, que ficava entre Herápolis e Colosso, não tinha fonte de água. O que tinha em Laodiceia era um aqueduto por dentro da terra de 10 quilômetros. Nesse aqueduto desaguava água quente de Herápolis e desaguava água fria de Colosso. Então a água que corria para a cidade não era quente, nem era fria. Era uma água morna. Ela não era terapêutica. Não servia nem para o consumo. A única coisa que ela prestava, irmão Davi, era para causar náuseas nos viajantes. Era uma água morna. Era uma água que trazia náuseas, que trazia uma sensação de mornidão. Qual é, pastor Laércio? A sensação de mornidão é aquela sensação de fazer muitas coisas e na verdade não fazer nada. É aquela sensação de procrastinar o que era para ser feito logo. Quando Jesus chama a igreja de morna, é porque a igreja estava sendo também atingida por aquilo que a cidade de Laodiceia era atingida. Observe quando Jesus, ele fala com a igreja de Laodiceia, Jesus aponta primeiro para quem era o remetente, quem é que mandou a carta. Versículo 14, quando Jesus se apresenta para essa igreja, ele se apresenta e diz assim: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Primeira coisa, Jesus se apresenta como o Amém. A palavra amém, ela significa assim seja. Ou seja, Jesus está se apresentando como aquele que falou e está. Meu Deus, se tu pegasse essa palavra. Jesus está falando como aquele que diz: olha, o que eu falei está falado e acabou. Ei, não tem como voltar atrás daquilo que eu falei. Eu sou amém. Segunda qualidade, a testemunha fiel. Ei, testemunha que não é comprada, testemunha que não é subornada, testemunha que não é vendida. Ele é testemunha fiel, ou seja, tudo que ele fala é verdade. Aconteceu mesmo. Ele não é levado em suborno, ele não é levado em ajudinha, em tapinha nas costas, não. Jesus, ele fala não o que tu quer ouvir, mas o que tu precisa, porque o interesse de Jesus não é te agradar. O interesse de Jesus é te livrar das chamas dos quintos, dos infernos e te ver na glória. Ele quer te ver na glória. Última coisa, o princípio da criação de Deus, ou seja, coparticipante da criação. Quem lê isso aqui sem ter conhecimento bíblico pensa que Deus criou Jesus. Só que Jesus não é criatura, ele é criador. Ei, ele sempre existiu antes da existência existir. Ei, Deus, Jesus não foi criado, ele é criador. Aleluia. Ei, desde eternidade em eternidade, ele é. João 8,58, ele disse assim: antes que Abraão existisse, meu Deus, ele não era e nem vai ser. Eu sou, ele é quem pode adorar o grande eu sou nessa noite. Primeira crítica que Jesus faz é dizendo que essa igreja era morna. Para uma coisa ser morna é porque um dia já foi quente. Só é morno o que um dia já foi quente.
quente. Aleluia. A igreja era morna. Se eu fosse falar de mornidão, ia levar muito tempo. Mas de maneira resumida, a igreja em Laodiceia, ela era morna. Ela era uma igreja morna. Não era mais quente, não. Ela era agora uma igreja morna. Igreja morna é aquela que está em cima do muro. Nem vai para lá e nem para cá. Se ela fosse uma igreja fria, iria buscar o avivamento para ser quente de novo. Se ela fosse uma igreja quente, ela estaria com o Espírito Santo ardendo nos corações como ardeu no coração dos 2 discípulos no caminho de Emaús, mas ela não era nem fria e nem era quente. Ela era uma igreja morna, e o crente morno é a pior desgraça que tem para o reino de Deus. O crente morno é o pior atraso que tem na obra de Deus. O crente morno é aquele que todo hino ele já sabe, toda pregação ele já conhece, todo culto ele já sabe a liturgia. Ele nem é frio e nem é quente. Ele vai deixando o marasmo levar ele. Nunca tem novidade de vida para ele. Para o crente morno, ele é um religioso, mas o crente que é quente, ele é adorador. Deus não está procurando o crente morno. Jesus disse que vai vomitar. Ele está procurando adorador. Aleluia. Adoradores que adoram em espírito e em verdade. Oh glória! O crente morno, olha para mim, preste atenção no que eu vou dizer agora. O crente morno, ele pensa que todo mundo vai para o céu. O crente morno não prega sobre arrependimento. O crente morno não se humilha nos pés do Senhor. O crente morno, ele é um fariseu em termos de santidade. Ele se acha o melhor em tudo. Ei, esse aí é o morno, já está acostumado. E deixa eu te falar algo aqui, igreja, nessa noite. Me desculpe a expressão que eu vou usar. Não é um palavrão, é uma palavra forte. Mas tem pessoas que pensam que o céu é um cabaré. O céu não é um cabaré. Aí morre um cantor de funk, as pessoas colocam nas redes sociais: agora está cantando no céu. Vai em paz, anjinho. O céu não é cabaré. Estava aqui no mundo cantando músicas promíscuas, estava aqui se prostituindo, usando todo tipo de droga, e agora que morreu, vai em paz? Não tem paz. Agora ele vai receber o juízo das obras que fez aqui na terra. Escolheu viver sem Deus, vai passar uma eternidade sem Deus, não morrerá em paz. O céu não é um cabaré. O céu é o lugar mais santo que existe. O céu não é santo porque está na terceira esfera celestial. O céu é santo porque o dono do céu é santo. 1 Pedro 1,16, como é santo aquele que vos chamou, sede vós santo em toda a vossa maneira de viver. Ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo. O crente morno é aquele que é levado apenas em testemunhos. Existe testemunho em uma linguagem mais simplória, o testemunho. É só testemunho de coisa ruim, né? Rapaz, a pessoa pega o microfone, ainda bem que aqui na igreja não tem isso, mas no lugar dizer que eu ando, que o Bira anda, sempre tem. A pessoa pega o microfone, ela acha que é o muro das lamentações. Fala: ô irmãos, eu estou vivendo uma miséria, cortaram minha luz, meu aluguel venceu, meu filho está passando fome. A Bíblia diz para comunicar com os santos, mas com sabedoria. Não é chegar aqui e desabafar. Você não está comunicando, você está desabafando. Ei, igreja não é muro de lamentação, aqui é lugar de adoração, é lugar de cultuar. A pessoa só tem coisa triste para falar. Tu amanheceu vivo, com 2 pés, com 2 pernas, está vestido, está alimentado, tu não é
cego, está enxergando, está ouvindo, está falando. Você tem motivo de sobra para agradecer ao Senhor. Meu Deus! Olha para mim. Esses testemunhos de idas ao inferno são todos mentirosos. Eu sei que os irmãos já ouviram LPs antigos, CDs e fitas antigas, de pessoas que dizem que foi para lá. Tem até uma senhora aí na internet que diz que toda semana vai. E ela diz que quando chega lá, vê o Satanás num trono, vê ele assentado, governando o inferno. É tudo mentira. O diabo não mora no inferno. O Hades é lugar de sofrimento. Aonde o diabo mora, pastor, está na Bíblia. Jó capítulo 1, versículo 7. Ele mesmo diz que vem de rodear a terra e de passear por ela. Efésios capítulo 6, versículo 12. As hostes espirituais da maldade estão nos lugares celestiais, ou seja, na atmosfera. 1 Pedro 5,8 diz que o diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aonde está o trono de Satanás? Apocalipse capítulo 2 e versículo 12 e 13. O trono de Satanás está na cidade de Pérgamo, que é a atual Pergama. E é o que a Bíblia diz: não vá mais por esses testemunhos mentirosos. Não, o crente que é salvo, ele segue e acredita na palavra de Deus. Quanta mentira! Viu lá o Lúcifer governando o inferno. Que isso, irmão? O diabo não está nem no inferno. Marcos 5, aquela legião pediu para Jesus para não mandarem eles para o abismo. Nem o diabo gosta do inferno. É tão ruim o lugar que nem ele gosta. Aonde ele habita, ele está em derredor, na atmosfera. Quando a igreja for arrebatada, Apocalipse 12, diz que o dragão vai cair com até essa parte na terra. Aí sim vai ser ruim. Mas a igreja antes vai ser tirada. Quando a igreja for arrebatada, aí o diabo vai vir para a terra, aí a terra vai ser mesmo um pedaço do inferno. Mas quando isso acontecer, eu e você estaremos na glória de Deus. Última coisa para mim finalizar agora. Jesus falou para a igreja em Laodiceia: tu dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. A igreja em Laodiceia, ela era rica materialmente, mas espiritualmente ela não era apenas pobre. Ela era, segundo Jesus, desgraçada, pobre, miserável, cega e nua. Ela estava abaixo da linha da miséria, ou seja, abaixo da linha da pobreza. Quando Jesus olha, ele não se impressiona com o carro que temos, ele não se impressiona com o apartamento que moramos, ou com a casa que residimos, com a roupa de marca que usamos, não. Quando Jesus olha, a Bíblia diz que o olho dele é como chama de fogo. Ele vai lá na divisão da tua alma e do teu espírito, e é lá que está a tua riqueza verdadeira. Tu acha que riqueza que a traça corrói, ferrugem consome e ladrão rouba é riqueza de verdade? Não, isso daí é só para manter a nossa vida aqui na terra. A riqueza de verdade não é comprado com nada desse mundo. A riqueza de verdade só Jesus pode dar. Meu Deus! Quantas pessoas dizem que é rica, mas quando Jesus olha, é o pior mendigo que existe. É o pior pedinte que está na sarjeta da vida. A igreja em Laodiceia tinha muito recurso financeiro, mas quando Jesus olha, não tinha recurso espiritual. Ei, Jesus não está tão preocupado com a tua vida material, ele está muito preocupado com a tua vida espiritual. Os teus bens, quando tu morrer, os outros vão brigar para rachar
rachar entre si e cada um torrar o que tu guardou durante a vida, mas o que tu fez para a glória de Deus vai te acompanhar até a eternidade. Não existe cemitério com caminhão de mudança. Caixão não tem gaveta, mortalha de defunto não tem nada no bolso, nada trouxemos para esse mundo, manifesto é que nada levaremos. Nós estamos vivendo o período mais materialista da igreja, é por isso que estão trocando os pregadores por coaches. Por quê? Porque pregador te ensina a ir para o céu, mas o coach te ensina a enricar na terra. Ei, o pregador ele traz o evangelho, o coach traz uma falsa solução. Para o coach o problema é sempre os outros, mas no evangelho o problema é nós, aleluia. Ei, na teoria coach é os outros que são culpados da tua escassez, mas no evangelho o que predomina é o negar a si mesmo, é o carregar a cruz, aleluia. É o seguir a Jesus, é isso que importa nessa noite, oh glória. Com a permissão do pastor, se coloque de pé nessa noite. Amando Sébia. A igreja em Laodiceia era rica material, mas era pobre espiritual. Mas quando tu lê Apocalipse capítulo 2, do versículo 7 ao 10, para a igreja que estava em Esmirna, os irmãos não tinham mais nem lugar para morar. Em Esmirna, os bens materiais dos irmãos haviam sido confiscados por Roma. A igreja em Esmirna estava sendo perseguida. Os irmãos de Esmirna não tinham mais nem alimento para comer. Mas quando Jesus escreve para Esmirna, Jesus disse: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico, aleluia. Mas tu és rico, oh glória. A igreja que não tinha nada na terra, Jesus disse que ela era rica. Mas a igreja que tinha tudo na terra, Jesus disse que ela era miserável. A coisa que mais me chama a atenção na igreja de Laodiceia, para me orar pela tua vida, não é a mornidão dela, não é a falsa riqueza dela. O que mais me chama a atenção na igreja de Laodiceia é que ela colocou Jesus para fora e nem perceberam. Vou repetir que tu não entendeu. A igreja em Laodiceia colocou Jesus para fora e eles nem perceberam. Jesus disse que estava batendo. Às vezes quando a gente vai evangelizar, a gente dá um folheto, né? E fala, ele está à porta e bate. Só que isso daqui Jesus disse foi para a igreja, não foi para o ímpio não, irmãos. Isso aqui foi para a igreja. Jesus disse para uma igreja, a igreja rica material: eis que estou à porta. Ele está à porta e bate. Se alguém ouvir, tem um se, advérbio de dúvida. Se alguém ouvir, ninguém ouviu a batida e ninguém ouviu a voz de Jesus. Aleluia. Na igreja de Laodiceia, Jesus não fala mais nada. O que fala lá, ó, é Mamon. Quem fala lá é o outro Senhor. Jesus não fala lá, mas eu louvo a Deus que é aqui. Aleluia. Aqui Jesus continua